A notificação do banco me gelou a espinha. 50 mil reais. Meu próprio filho usou meu cartão para bancar um banquete de luxo para toda a família e me deixou de fora. Não derrubei uma única lágrima. Vesti minha melhor roupa e dirigi até o local em absoluto silêncio. Quando abri as pesadas portas do salão, a música parou na hora. Minha nora largou a taça e sussurrou. Como ela descobriu? A notificação chegou às 19h40 de uma sexta-feira, e o som dela, aquele toque curto e seco do celular em cima da mesa de madeira da cozinha, foi o som mais importante que eu ouvi em 71 anos de vida. Não exagero, não. Há sons que dividem o tempo. O choro de filho recém-nascido, o silêncio depois que o médico fala o que você não queria ouvir, o barulho da porta que fecha quando alguém vai embora para nunca mais voltar. Este era assim. Um toque, uma tela que acendeu, um número que mudou tudo. Eu estava fazendo chá, erva cidreira com gengibre, a mesma receita que minha mãe fazia quando dizia que o corpo pede coisas que a gente ainda não sabe nomear. A chaleira estava no fogo, a xícara estava posta, e o dia havia sido exatamente o tipo de dia tranquilo que eu aprendi a cultivar nos últimos anos. Caminhada de manhã pela Alameda do Jardim Paulista, tarde de leitura com o livro que estava na metade desde a semana passada. Uma ligação curta com minha prima de Natal só para saber que estava tudo bem com ela. O tipo de dia que não diz nada de excepcional a não ser que é bom, e que bom basta. O celular estava em cima da mesa. Eu estava de costas para ele, controlando o fogo da chaleira, quando a tela acendeu. Não precisei pegar para ver o que estava escrito. A luz refletiu no vidro da janela na minha frente, e eu consegui ler ao contrário. 50 mil reais. Débito. Cartão adicional. Fiquei parada por um instante com a mão ainda segurando a alça da chaleira. A água começou a ferver. Desliguei o fogo. Peguei o celular com uma calma que não era serenidade. Era o tipo de calma que acontece quando o sistema nervoso ainda não processou o tamanho do que está vendo e o corpo continua funcionando no piloto automático enquanto o cérebro tenta alcançar a realidade da informação. Olhei para a tela. Olhei de novo. 50 mil reais. Em um salão de eventos chamado Espaço Bela Vista. Às 19h17 daquela sexta-feira. Parcelado em 12 vezes. No cartão adicional que eu havia dado ao Cláudio 2 anos antes para que ele pagasse uma fatura enquanto eu viajava. Abri o aplicativo do banco. Toquei na linha da transação. Os detalhes apareceram completos. Data, hora, estabelecimento, forma de pagamento, número de parcelas. Cada parcela, R$ 4.166,67, durante 12 meses, debitados da minha conta. Fechei o aplicativo, apoiei o celular na mesa. Olhei pela janela da cozinha para o quintal escuro lá fora, para as plantas que eu rego toda manhã antes da caminhada, para a mangueira enrolada no gancho que meu marido parafusou na parede há mais de 20 anos, e que eu nunca troquei, porque funciona, e porque há coisas que ficam onde estão enquanto duram. 50 mil reais, em um salão de festas, numa sexta à noite, e eu estava em casa fazendo chá. Não é que eu não soubesse. Essa é a parte que dói de um jeito diferente da traição em si. Saber que você sabia, que havia sinais suficientes para qualquer pessoa com os olhos abertos, e que você escolheu não juntar os pontos, porque juntar os pontos significa aceitar a imagem que se forma quando você faz isso. Eu sabia do Cláudio. Sabia de um jeito que as mães sabem das coisas que não querem aceitar. Guardado no fundo, coberto com uma camada de esperança que você vai renovando todo ano, toda vez que ele aparece, com aquele sorriso que é idêntico ao sorriso que ele tinha com 8 anos, quando queria alguma coisa e sabia que o jeito era me fazer rir primeiro. Os pedidos haviam começado pequenos, como sempre começam. Uma ajuda com o aluguel quando o mês foi apertado. Um dinheiro para cobrir uma prestação do carro, que era caro demais para o salário que ele ganhava, mas que todos os representantes comerciais precisam ter para trabalhar. Uma contribuição para a viagem de aniversário de casamento dele com a Tânia, que eu dei de presente sem ser pedido, porque achei que era um gesto bonito e não percebi que estava estabelecendo um padrão. Depois, os presentes para a família dela, que eu sabia que vinham do dinheiro que ele recebia do meu bolso, porque a matemática não fechava de outra forma. A sogra da Tânia havia ganho uma geladeira no Natal de 2 anos atrás.
O cunhado havia recebido um conjunto de ferramentas para a oficina. Eu havia perguntado ao Cláudio na época de onde vinha esse dinheiro todo, e ele havia dito que estava em uma fase boa no trabalho. Aceitei. Não acreditei completamente, mas aceitei, porque acreditar completamente teria exigido que eu fizesse algo com a descrença, e eu ainda não estava pronta para o que fazer com ela exigiria. A Tânia. Por onde começo com a Tânia? Eu não tenho antipatia fácil por pessoas. Nunca fui da turma que rejeita a nora antes de conhecer, que julga a moça antes de ela ter chance. Quando o Cláudio a apresentou, há 6 anos, eu fiz o que faço com qualquer pessoa nova. Observei, escutei. Tentei entender quem ela era antes de formar opinião. O que vi nos primeiros meses foi uma mulher de 32 anos na época, vinda de família numerosa de uma cidade pequena do interior, que havia chegado a Ribeirão Preto com o salão de manicure como projeto de vida e o Cláudio como segurança. Não havia maldade nisso. Havia lógica de sobrevivência, e eu respeito lógica de sobrevivência porque conheço de perto o que é construir alguma coisa partindo do zero. O que foi ficando claro com o tempo, devagar e com a consistência das coisas que são verdade, é que a Tânia tinha uma relação com dinheiro que eu reconhecia, mas que não era a minha. Ela via dinheiro como recurso que existe para ser capturado, e capturar era uma habilidade, não uma desonestidade. Ela havia crescido ouvindo que as oportunidades não chegam batendo à porta, que você precisa ir buscar, que quem tem escrúpulo demais fica para trás. É uma filosofia que produz pessoas determinadas. Também produz pessoas que parcelam 50 mil reais no cartão da sogra para pagar um jantar, sem perguntar se a sogra sabe. Era ela quem planejava. Isso eu já tinha percebido. O Cláudio era o rosto. Simpático, afetuoso, com aquele jeito de abraçar que fazia as pessoas esquecerem que estavam com a mão no bolso delas. Mas as ideias vinham dela. A generosidade dele era instrumental. A Tânia havia entendido cedo que um homem charmoso com uma mãe de posses era uma combinação valiosa, e havia trabalhado essa combinação com uma paciência que eu, honestamente, precisei de tempo para reconhecer como estratégia. O grande erro dela, e que erro foi esse, foi usar meu cartão sem entender que eu tenho notificação ativada no aplicativo do banco para qualquer valor acima de R$300. Qualquer valor. 3 anos atrás, depois de uma movimentação estranha que nunca confirmei se havia sido lapso ou teste, eu chamei meu gerente no banco e pedi que configurasse alertas em tempo real para qualquer transação acima desse limite. Meu gerente disse que eu era a cliente mais cuidadosa que ele tinha. Agradeci. Não disse que havia aprendido com o próprio filho que cautela não é desconfiança, é gestão. Liguei para a Margarida. Ela atendeu no segundo toque, como sempre atende, com aquela voz firme de quem passou 14 anos como gerente de farmácia e desenvolveu o reflexo de parecer capaz antes mesmo de saber o que está sendo pedido. Perguntei se ela sabia de alguma festa do Cláudio naquela noite. O silêncio que veio foi diferente do silêncio de quem não sabe. Foi o silêncio de quem está juntando peças em tempo real, percebendo enquanto fala que a ausência da patroa naquela sala não era esquecimento. Era exclusão deliberada. A voz dela mudou quando disse: Dona Sueli, eu estou aqui, no Bela Vista. O Cláudio me convidou semana passada. Disse que era um jantar de família. Achei que a senhora ia estar aqui. Uma pausa densa. Depois, a senhora não está aqui, né? Não era pergunta. Era o tipo de frase que se diz quando se percebe que se foi usado de cenário em algo que não se conhecia por inteiro. Disse a ela com a voz mais calma que consegui manter: Não me mova nada lá, Margarida. Não fala com ele. Fica onde está e me manda uma foto do salão. A foto chegou em 2 minutos e 16 segundos. Sei o tempo porque olhei para o relógio quando pedi e olhei de novo quando o celular vibrou. 2 minutos e 16 segundos para uma vida inteira de trabalho aparecer na tela em forma de um jantar que eu estava bancando sem saber que existia. O salão estava decorado com flores brancas e douradas dispostas em arranjos que eu identificaria como de um floricultor bom e caro, porque em 30 anos gerenciando farmácias aprendi a calcular o custo do que as pessoas compram. As mesas tinham toalhas de linho, louça que não era de aluguel simples, garçons de colete preto e camisa branca circulando com bandejas. Havia bebida importada em balde de gelo nas mesas.
Havia um fundo musical que eu não conseguia ouvir pela foto, mas que a decoração já sinalizava. Aquele tipo de jazz suave de fundo que os salões colocam quando querem dizer que aquilo não é baile de clube. Reconheci rostos. Um por um, fui reconhecendo. A família inteira da Tânia estava lá. A sogra na mesa da cabeceira, com aquela postura de matriarca satisfeita, as cunhadas, os cunhados, os primos com quem o Cláudio havia desenvolvido uma familiaridade que eu sempre achei exagerada para o tempo de casamento. Amigos dele do trabalho que eu havia visto em formaturas e datas comemorativas ao longo dos anos. E ali, em uma das mesas do lado direito do salão, reconheci a Berenice. Berenice Monteiro, irmã do meu marido falecido, minha cunhada por 23 anos de casamento, a mulher que me ligou quando o Benedito morreu e ficou uma semana na minha casa me ajudando a organizar o luto. A mulher que me mandava mensagem no Natal e no aniversário, que eu visitava quando passava pela cidade dela, que eu considerava parte da família que restou depois que o Benedito foi. Ela estava lá, rindo, com um copo na mão, sentada entre convidados que sabiam ou não sabiam de onde vinha o dinheiro daquele jantar, mas que com certeza não haviam pensado em me ligar para perguntar se eu estava ciente. Fechei a foto. Apoiei o celular na mesa de novo. Olhei para a xícara de chá que eu nunca havia chegado a tomar. A água na chaleira já morna. A erva cidreira, esperando por uma atenção que havia se tornado completamente irrelevante nos últimos 12 minutos. O que senti naquele momento, e eu preciso ser honesta sobre isso, porque a história toda parte dessa honestidade, não foi tristeza. Não foi a dor molhada e desorientada de quem foi surpreendido. Foi clareza. A clareza seca e sem misericórdia de quem finalmente viu a coisa inteira de uma só vez. Sem o filtro do amor de mãe que embaça qualquer imagem que dói demais para ser vista nítida. Era como tirar óculos sujos que você usou tanto tempo que havia esquecido que estavam sujos. E ver de repente cada detalhe com uma nitidez que machuca precisamente porque é real. Levantei da cadeira da cozinha. Fui para o quarto. Abri o armário. O vestido preto estava lá onde eu havia pendurado depois do jantar da formatura em novembro do ano passado. Tecido encorpado, corte reto, comprimento que chega abaixo do joelho, sem nenhum detalhe desnecessário. Comprei numa boutique do centro de Ribeirão Preto com a intenção de usá-lo em ocasiões que merecessem. Não havia pensado que a próxima ocasião seria essa, mas quando abri o armário e o vi, soube que era o que eu ia vestir. Não por vaidade, por declaração. Há momentos em que a aparência é a primeira fala, antes de qualquer palavra, e eu queria que a minha primeira fala naquela noite dissesse exatamente o que eu era. Uma mulher de 71 anos que se apresenta para os próprios assuntos sem pedir licença. Vesti o vestido. Peguei a bolsa que combina, a mesma que uso para ocasiões que têm peso. Passei batom. Vermelho discreto, o da marca francesa que tenho há anos, porque o batom é uma das poucas vaidades que mantenho sem culpa. Prendi o cabelo com o coque que o Cláudio sempre diz que me faz parecer mais velha. Sempre concordei com ele em silêncio, e em silêncio sempre pensei: mais velha do que quê, meu filho? Mais velha do que a mulher que você quer que eu seja para não me levar a sério? Pois é, prendi o coque. Antes de sair, fui até o muro que divide meu quintal do seu Armando. Bati na grade. A janela dele acendeu em segundos. Ele veio com o rosto de quem já foi delegado por 30 anos e aprendeu que luzes de quintal à noite geralmente significam alguma coisa. Contei em 30 segundos. O banco, o salão, a foto da Margarida, o valor, a Berenice lá dentro. Ele me ouviu sem interromper com o silêncio denso de quem está processando e avaliando ao mesmo tempo. Quando terminei, ficou um instante parado e disse: Sueli, vai lá. Mas não faz nada que não possa ser desfeito. Quando voltar, a gente pensa no resto. Acenei. Não precisava de mais do que isso. Entrei no carro. Liguei o motor. Dirigir à noite em Ribeirão Preto tem uma textura própria. As avenidas largas com os letreiros das lojas fechadas, as quitandas que ainda estão abertas no caminho, o movimento menor que deixa a cidade com um aspecto mais íntimo do que de dia. Fiz o percurso até o Bela Vista em 8 minutos. Sem rádio, sem o aplicativo de música que normalmente deixo tocando quando dirijo sozinha, sem nenhum pensamento que não fosse o cálculo frio do que eu ia fazer quando chegasse. Não havia raiva, havia propósito.
O manobrista veio até o carro com um sorriso profissional de quem não precisa checar lista de convidados. O vestido, o porte, a chegada com o carro parado na posição certa me faziam parecer exatamente o que eu era. Alguém que pertencia àquele ambiente. Ele abriu a porta. Agradeci com um aceno. Subi os 3 degraus da entrada, com passos regulares, a bolsa no braço, a postura que 40 anos de atendimento ao público deixaram como herança permanente no meu corpo. Ombros retos, queixo paralelo ao chão, olhos que olham para onde estão indo. As portas de madeira envernizada eram pesadas. Apoiei as palmas das mãos na madeira e empurrei. A música não parou imediatamente. Parou em ondas, como eu disse, e há algo profundamente revelador na ordem em que as coisas param quando uma presença inesperada entra em um ambiente. Os que estavam mais perto da porta viram primeiro, e a reação deles, aquele congelamento de quem viu algo que não estava no roteiro da noite, foi sendo copiada pela mesa seguinte e pela seguinte, e assim por diante. A onda percorrendo o salão do fundo para a frente como uma mensagem passada em código que todo mundo entendia, exceto quem estava de costas para a entrada. O Cláudio estava de costas. Estava falando com alguém, com aquele gestual animado que ele usa quando quer passar a impressão de estar à vontade. E foi um dos últimos a perceber. Quando a pessoa com quem conversava desviou o olhar para a entrada, ele se virou, reflexo automático, e me viu. A cor foi embora do rosto dele como água que escoa pelo ralo. Não foi gradual. Foi imediato. 44 anos de filho, e eu ainda conseguia ler cada variação do rosto dele com a precisão de quem passou décadas observando. Aquele era o rosto do susto verdadeiro, o que não dá tempo de disfarçar. A Tânia estava a 2 metros dele. Havia bebido o suficiente naquela noite para estar relaxada. O tipo de relaxamento de quem está convicta de que o risco é zero, de que o plano foi executado longe o suficiente de qualquer consequência possível. Quando me viu entrar, aquela convicção saiu de golpe, e o que ficou no lugar foi o descontrole de quem não preparou a reação para esse cenário porque não achou que precisaria. Ela murmurou sem conseguir segurar, virando o rosto para o Cláudio. Como ela descobriu? Não para mim, para ele. Como se eu não estivesse a 8 metros. Como se 71 anos significassem também perda de audição. Ouvi cada sílaba. Caminhei até o centro do salão com a calma de quem não precisa de velocidade para ser notada. Não olhei para o Cláudio. Olhei para a sala inteira. Cada mesa, cada rosto, cada expressão que ia se formando na medida em que as peças iam se encaixando para quem ainda não havia entendido completamente. A sogra da Tânia havia abaixado o olhar com a presteza de quem quer ficar fora do enquadramento. A Berenice estava com a mão na boca, o rosto com aquela expressão específica de quem percebe em tempo real que estava no lugar errado. Os amigos do Cláudio olhavam para o prato com a dedicação súbita de pessoas que descobriram um interesse intenso pela louça. Parei no centro do salão. A acústica do lugar era boa. Um salão de eventos caro tem tratamento acústico justamente para que as vozes carreguem bem nas comemorações, e naquela noite essa característica funcionou a meu favor. Falei em voz clara, com o tom de quem passou décadas atrás de balcão de farmácia e aprendeu que clareza salva mais gente do que gentileza ambígua. Boa noite a todos. Fiquei sabendo da festa um pouco tarde, mas ainda bem que cheguei. Afinal, sou eu quem está pagando. O silêncio que veio depois era outro. O primeiro silêncio, quando entrei, havia sido de surpresa. Quem é essa mulher? Por que a festa parou? O segundo silêncio era de entendimento. Era o silêncio de 30 pessoas simultaneamente realinhando o que achavam que sabiam sobre a noite que estavam passando. O Cláudio se aproximou com um sorriso de emergência, aquele que ele reserve para situações onde o charme precisa fazer o trabalho que o argumento não consegue. A voz baixa, conciliatória, o tom de filho que pede 1 minuto de crédito. Mãe, deixa eu explicar. Eu não o deixei. Não precisava de volume. Não precisava de rispidez. Disse com a mesma clareza de antes. Cláudio, você vai ter muito tempo para explicar. Agora não é a hora. Virei para a sala de volta. Disse com um gesto que indicava as mesas. Continuem à vontade. A comida está paga. Encontrei a primeira mesa livre com cadeira disponível. Sentei. Pedi água para o garçom que passou mais próximo,
que me atendeu com a naturalidade profissional de quem foi treinado para não demonstrar o que pensa sobre as situações que presencia. A Margarida estava 3 mesas à minha esquerda. Ela me viu sentar e levantou sem hesitar. Pediu licença para os que estavam com ela e veio. Sentou do meu lado sem dizer nada por um momento. Depois, disse baixinho: "Eu sabia que a senhora ia fazer alguma coisa, mas não sabia o quê." Respondi igualmente baixo. Eu também não sabia até entrar. Era verdade. Fiquei 1h20. Não por espetáculo. Quem precisasse de espetáculo teria ficado em pé no centro fazendo discurso. Fiquei porque tinha decidido que não sairia correndo. Não devia nada. Quem não deve nada não precisa de pressa para sair. A festa tentou se recompor, com o esforço visível e constrangedor de quem tenta normalizar um ambiente que perdeu a normalidade. A música voltou mais baixa do que antes. Algumas conversas recomeçaram nas mesas mais longe. Mas o tom havia mudado de uma forma que aquele tipo de lugar não consegue reverter. Havia uma presença ali que não estava no roteiro da noite. E a presença de coisas não roteirizadas transforma a qualidade do ar de um ambiente de um jeito que todo mundo sente, mas ninguém consegue fingir que não sente. Na hora que fui embora, levantei sem pressa. Me despedi da Margarida com um toque no ombro e passei pelo Cláudio, que estava parado próximo à saída com a expressão de quem não sabe se fica ou vai. Ele tentou me segurar pelo braço, a mão dele fechando gentilmente acima do meu cotovelo, o gesto de quem quer deter sem parecer que está detendo. Baixei o olhar para a mão dele no meu braço. Levantei o olhar para o rosto dele. Não disse nada. A expressão que ele encontrou nos meus olhos era aquela que ele conhecia desde criança, que tinha aparecido raramente ao longo dos anos, mas que quando aparecia, significava sempre a mesma coisa. Esta conversa acabou. Ele soltou meu braço. Saí pelo mesmo corredor que havia entrado, pelos mesmos degraus, pelo mesmo ar frio da noite de Ribeirão Preto que me recebeu do lado de fora do salão. O manobrista trouxe o carro. Entrei. Dirigi de volta para casa com o mesmo silêncio da ida. Quando estacionei na garagem e desliguei o motor, fiquei sentada no escuro por um momento, não chorando, não tremendo, apenas deixando o silêncio da casa se assentar ao redor do carro antes de entrar nele. Depois entrei, fui direto para a cozinha, joguei o chá frio fora, fiz outro e desta vez tomei. Havia trabalho a fazer. E eu havia aprendido, em 71 anos de vida, que trabalho se faz melhor com a cabeça fria e uma xícara quente na mão. Antes de contar o que aconteceu depois que fechei a porta do salão e dirigi de volta para casa naquela noite, eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês teriam entrado naquele salão do jeito que eu entrei? Ou teriam ficado do lado de fora, engolido a seco, e esperado o Cláudio ligar para dar explicação? Me falem nos comentários. O que aconteceu quando fechei a porta da minha casa naquela noite não foi o que a maioria das pessoas imaginaria. Não houve colapso imediato. Não houve o tipo de choro que vem do fundo do peito e leva a gente de joelhos no banheiro. Houve, em vez disso, uma clareza implacável e absolutamente silenciosa sobre o que precisava ser feito. E foi assim que, às 23h de uma sexta-feira, eu estava sentada à mesa da cozinha com um bloco de papel na minha frente, anotando cada passo que precisaria dar no dia seguinte. Primeiro, ligar para o seu Armando de manhã. Segundo, ligar para a doutora Sabrina. Terceiro, ir ao banco assim que abrisse, cancelar o cartão adicional, revogar o acesso ao aplicativo, pedir registro formal da transação contestada. Quarto, guardar a notificação do banco, fazer cópia, não apagar nada. Fechei o bloco. Fui dormir. Não dormi bem. Isso é honesto de admitir. Dormi às partes, aquele sono interrompido que vem quando o corpo está cansado, mas a cabeça continua trabalhando, processando, repetindo as imagens do salão como um filme que o cérebro precisa ver várias vezes antes de arquivar. Acordei às 3h com a imagem da Berenice nítida na cabeça. A mão no copo, o sorriso, a posição confortável na cadeira de quem está em um lugar onde pertence. Fiquei olhando para o teto do quarto no escuro por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois me levantei, fui até a cozinha, bebi um copo d'água, voltei para a cama. Dessa vez dormi até às 6. O amanhecer de sábado em Ribeirão Preto tem um cheiro que eu conheço de cor, o ar mais frio do que de dia,
O perfume das jabuticabeiras no fundo do quintal, que meu marido plantou logo depois que compramos a casa e que ainda produzem toda a estação, sem que eu faça nada além de não cortá-las. O café que começo a fazer antes mesmo de me trocar, porque o cheiro do café passando é a primeira ordem que dou para mim mesma de que o dia começou, e que o que veio antes pertence ao que passou. Fiz o café, vesti a roupa de caminhada, fui até o muro. Seu Armando já estava no quintal dele, 74 anos e o hábito de acordar cedo que 30 anos de delegacia deixaram gravado no relógio biológico dele de um jeito que a aposentadoria não conseguiu desfazer. Estava regando as plantas com a mangueira de costas para mim. Quando me ouviu chegar à grade, desligou a água e veio. Olhou para o meu rosto com os olhos de quem já viu muita coisa na vida e aprendeu a ler o que está abaixo do que as pessoas mostram. Disse: "Café?" Tomamos café na varanda dele. Contei tudo com a ordem e a precisão que eu usaria para contar para qualquer pessoa cuja opinião eu respeito e que precisasse de todos os fatos para me ajudar a pensar. A notificação do banco com hora, data e estabelecimento. A ligação para a Margarida. A foto do salão. Os rostos que reconheci. A frase da Tânia. A cena quando entrei. A mão do Cláudio no meu braço e o que aconteceu quando olhei para ela. Seu Armando me ouviu com aquele silêncio de quem já foi delegado, absorvendo, organizando, separando o que é emocional do que é operacional. Quando terminei, mexeu o café que estava na xícara sem precisar mais, o gesto de quem está pensando e precisa das mãos ocupadas. Depois disse: "Sueli, você tem a notificação do banco com hora, data e estabelecimento. Tem a foto que a Margarida mandou. Tem testemunha ocular de que ele usou o cartão sem autorização para fins pessoais. Isso é o suficiente para começar." Perguntei o que ele recomendava. Ele disse sem hesitar: "Liga para a Sabrina hoje." Doutora Sabrina Faleiros atendeu minha ligação naquela mesma manhã de sábado. Isso já me disse tudo sobre o tipo de profissional que ela é. Não porque advogados devam atender no sábado de manhã, mas porque há pessoas que, independentemente do dia e da hora, são o tipo de profissional que atende quando reconhecem que a situação pede. Contei tudo da mesma forma que havia contado para o seu Armando. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 10 segundos. O silêncio específico de quem está montando a estratégia antes de falar, não o silêncio de quem está hesitando. Então disse: "Dona Sueli, o cartão adicional em nome dele com limite gerenciado pela senhora é responsabilidade compartilhada por contrato, mas o uso sem autorização explícita para fins pessoais configura uso indevido. Primeiro passo: cancela o cartão hoje mesmo, revoga o acesso ao aplicativo e registra a contestação formal junto ao banco. O processo bancário pode demorar, porque eles precisam apurar junto ao estabelecimento. Mas, em paralelo, a gente notifica ele para devolução direta do valor. Se ele não devolver, entra com ação de cobrança. É direto assim." Cancelei o cartão e revoguei o acesso ao aplicativo antes do meio-dia daquele sábado. O gerente do banco que me atendeu, um rapaz de uns 30 e poucos anos com aquela paciência treinada de quem lida com situações delicadas o dia todo, registrou tudo sem julgamento visível, apenas com a eficiência de quem precisa que o processo corra certo. Quando saí da agência, o cartão estava cancelado, o acesso estava revogado e a contestação estava protocolada. O Cláudio ligou 6 vezes entre o sábado e o domingo. 6 chamadas não atendidas. Não por raiva. Não era raiva o que eu sentia. Era a consciência de que não havia nada que eu precisasse ouvir dele naquele momento que eu já não soubesse. E que deixar o telefone tocar sem atender era o único gesto que eu podia fazer que dizia isso com clareza suficiente, sem precisar de palavras. Foi naquele fim de semana, o sábado silencioso na minha casa depois da agência, o domingo mais longo do que os domingos costumam ser, que a dor do que havia acontecido chegou de verdade. Não a dor da traição do dinheiro. 50 mil reais é uma quantia significativa para a maioria das pessoas, e para mim também tem peso, mas não é o que me tirou o chão naquele fim de semana. O que me tirou o chão foi a extensão do que eu precisei aceitar sobre o meu filho. Cláudio foi o filho que eu criei sozinha, depois que o Benedito ficou doente, que entrei mais fundo no trabalho das farmácias para garantir que nada faltasse, que levei nas costas pela escola e pela faculdade com uma dedicação que não me parecia sacrifício na época, porque era o que se faz,
É o que mãe faz, é o que eu havia decidido que seria o legado do que construímos juntos, eu e o Benedito. Um filho formado, com futuro, com dignidade suficiente para não precisar de muleta de ninguém. Trabalhei para isso. Economizei para isso. Abri mão de viagens, de algumas vontades pessoais, de anos de uma vida social mais rica, para garantir que ele tivesse o que precisava e um pouco mais do que precisava. E em algum momento, que eu não consigo localizar com precisão porque foi gradual demais para ter um momento identificável, o um pouco mais virou o padrão, virou a expectativa, virou o piso abaixo do qual ele não conseguia mais imaginar a própria vida. Fiquei sentada no sofá da sala no domingo à tarde, olhando para o quintal pela janela. O tecido do sofá estava gasto em um pequeno quadrado do braço esquerdo, onde eu sempre apoio o cotovelo. O tipo de detalhe que você nota depois de anos morando no mesmo lugar, que começa a parecer parte da arquitetura da própria casa. Pensei no Benedito. Pensei em como ele teria reagido. Meu marido era um homem de pouca conversa e muito julgamento acurado, que tinha a capacidade rara de ver as pessoas como elas eram sem precisar de confirmação externa. Ele havia dito uma vez: o Cláudio tinha uns 20 e poucos anos e havia pedido dinheiro para uma viagem que não havia planejado direito. Que filho que não aprende a administrar o próprio limite aprende a ampliar o limite dos outros? Eu havia rido na época. Achei filosófico demais para o momento. Agora ficava com aquela frase na cabeça como uma profecia que eu havia ouvido sem catalogar. A saudade do Benedito naquele domingo tinha uma textura diferente da saudade habitual. A saudade habitual é surda, constante, o tipo de dor que você aprende a carregar junto com o resto do dia sem que ela interrompa tudo. Aquela era mais aguda, mais específica. Era a saudade de ter alguém que me conhecesse desde antes e que, portanto, pudesse confirmar que eu era a mesma pessoa de sempre e não estava inventando uma crueldade que não existia. A dor de enfrentar a traição do filho sozinha não era a pior parte. A pior parte era enfrentá-la sem o homem que havia ajudado a criá-lo e que poderia me olhar nos olhos e dizer: eu também vejo. Fui até o quarto. Abri a gaveta da cômoda onde guardo algumas coisas do Benedito. Não muita coisa, só o que tem peso sem ocupar espaço. Uma foto nossa em Aparecida, de quando ainda éramos jovens o suficiente para não saber que éramos jovens. A aliança dele, que tirei do dedo dele no hospital, e que nunca coloquei em lugar nenhum específico por muito tempo, e que agora descansa nessa gaveta desde que decidi que precisava de um lugar. 2 bilhetes escritos à mão, de momentos que não vou descrever aqui porque são meus. Fiquei com a foto na mão por um tempo. Depois guardei tudo de volta, fechei a gaveta e voltei para a cozinha. Havia trabalho a fazer, e trabalho não espera saudade. Na segunda-feira, o Cláudio apareceu na minha porta às 10 da manhã, com a expressão que eu já havia identificado como o modo padrão de operação dele quando uma situação saiu do controle. Ombros ligeiramente caídos, olhos que encontram os meus e desviam. A voz calibrada no tom que fica entre arrependimento e apelo. O tom que sempre havia funcionado, porque eu sempre havia permitido que funcionasse. Desta vez, eu abri a porta e o deixei entrar, porque queria ouvir da própria boca o que eu já sabia. Não porque precisasse da informação, mas porque precisava da confirmação de que o que eu havia decidido era justo. Ele disse que havia sido um erro, que ia pagar de volta, que a Tânia havia insistido, que ele não queria me machucar, que havia pensado que eu não ia notar antes que ele tivesse tido a chance de me contar. Sempre a Tânia. A Tânia insistiu, a Tânia planejou, a Tânia escolheu. Como se 44 anos não fossem suficientes para um homem saber dizer não para a própria mulher quando o não é a única resposta honesta. Ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, fiquei em silêncio por um momento que pareceu durar mais do que durou. Depois disse: Cláudio, você usou 50 mil reais meus sem me perguntar. Fez uma festa para toda a família me excluindo de propósito. E ficou na frente de todo mundo como se fosse o seu dinheiro. Ele abriu a boca. Continuei. Você fez isso com a cumplicidade da sua mulher, que planejou cada detalhe e achou que eu não ia descobrir. Isso me diz tudo o que eu precisava saber sobre os dois. Pausa. A doutora Sabrina vai te enviar uma notificação essa semana com o prazo e as condições para a devolução. Você vai ler, vai conversar com um advogado e vai me responder através dela.
Aqui, na minha casa, não tem mais negociação. Ele ficou me olhando com aquela expressão de quem não reconhece a mãe que está vendo. Isso me disse mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. O problema era mais antigo do que o da sexta-feira. Ele nunca havia me visto assim porque eu nunca havia chegado nesse ponto com ele. Sempre havia recuado antes do limite. Sempre havia aceitado a explicação antes que a explicação tivesse que provar seu valor. Levantei. Fui até a porta. Abri. Ele saiu sem falar mais nada. Fechei a porta. Encostei as costas nela por um momento, sentindo o peso da madeira fria através da roupa. Respirei fundo uma vez, depois duas. Depois fui fazer o almoço. Os dias que se seguiram foram os dias mais estranhos que vivi desde os primeiros meses, depois que o Benedito morreu. Dias que têm a textura do normal na superfície. Café, caminhada, livro, jantar, mas que por baixo carregam o peso constante de uma ausência nova que você ainda está aprendendo a nomear. A ausência do Cláudio não era a ausência física. Ele ainda existia, ainda mandava mensagem, ainda estava a menos de 20 minutos de carro da minha casa. Era a ausência do filho que eu havia imaginado que tinha. Esse luto é mais complicado do que o luto de alguém que morreu, porque a morte tem o benefício da irreversibilidade. Você sabe que a pessoa pode organizar a dor em torno dessa certeza. A traição do filho vivo deixa a dor sem borda, sem encerramento, sem o contorno definido que permitiria que você soubesse onde ela termina. Mas há um ponto em que a tristeza se transforma, se você deixa. Não de golpe, em camadas. A primeira camada foi perceber que a casa continuava a mesma sem ele. O café da manhã, o silêncio da tarde, a rotina que eu havia construído com tanto cuidado continuavam intactos. Não porque eu havia feito algo para protegê-los, mas porque eram meus, genuinamente meus, construídos para mim e não para ser compartilhados com alguém que precisava deles para se sentir bem. A segunda camada foi perceber que eu dormia melhor agora do que nos meses anteriores, e que esse sono, melhor, era a prova de que parte do cansaço que eu havia carregado antes não era o cansaço natural da idade, mas o peso de saber e não agir, de ver e não nomear, de carregar uma consciência que pede ação e ser adiada todo dia. A terceira camada foi a manhã em que acordei, fiz o café, olhei pela janela para o quintal com as jabuticabeiras do Benedito e pensei, estou bem. Não vou ficar bem ou um dia vai melhorar. Estou bem, presente, agora. Esse foi o momento em que decidi que ia viajar. Havia um destino que eu adiava fazia 8 anos, com argumentos que mudavam de forma, mas não de substância. A hora não é essa. Preciso organizar isso antes. Vou quando as coisas se acomodarem. As coisas nunca se acomodam no ritmo que a gente espera. Aprendi isso de vez naquelas semanas. Não existe a hora certa que chegará sozinha. Existe a decisão de ir. Mas antes da viagem, havia algo que precisava ser investigado. Porque o seu Armando havia dito algo na nossa conversa de sábado que ficou comigo com a persistência de uma fagulha que não apaga. Sueli, a contestação formal abre processo no banco, mas ela demora. Enquanto isso, vamos olhar para os movimentos financeiros dos últimos 2 anos. Porque 50 mil em um jantar não é a primeira jogada de quem pensa dessa forma. É a última que foi longe demais para ser invisível. Ele estava certo. Eu sabia que estava certo. E foi nessa semana, enquanto eu ainda estava organizando o que sentia sobre o que havia acontecido, que chegou a primeira peça que me disse que havia mais. Foi uma mensagem de áudio no WhatsApp, não do Cláudio, de um número que eu não tinha na agenda, mas que, quando ouvi, reconheci imediatamente. Era a Berenice. A Berenice que estava no jantar. A Berenice que havia ficado com a mão na boca quando entrei no salão. Ela havia gravado um áudio de 2 minutos e 23 segundos, com a voz de quem está cochichando de um lugar onde não quer ser ouvida. E o que ela disse naquele áudio não era sobre o jantar, era sobre um documento. Um documento que ela havia visto na casa do Cláudio meses atrás, sem entender na época o que era, e que agora, com o que havia acontecido no Bela Vista, havia ganhado um sentido que ela não conseguia mais ignorar. Eu ouvi o áudio 3 vezes. Com cada vez, o silêncio que se instalava no fim da gravação era mais pesado do que o anterior. Havia mais do que 50 mil reais em jogo, e eu precisava saber quanto mais.
O áudio da Berenice durou 2 minutos e 23 segundos, e quando terminou pela terceira vez, eu ainda estava com o celular pressionado contra o ouvido, como se houvesse mais alguma coisa que viesse depois do silêncio final. Não havia. Havia apenas aquela voz levemente trêmula, descrevendo um documento que ela havia visto sobre a mesa da sala do Cláudio numa tarde de visita, meses atrás, quando havia passado um tempo na casa deles, esperando que a Tânia voltasse da rua. O documento estava aberto. Ela havia olhado sem intenção de ler, mas o que os olhos peguem, os olhos retêm. E o que os olhos dela haviam retido era o brasão do cartório no canto superior da página, o nome do endereço de uma propriedade que ela havia reconhecido porque me conhecia há 23 anos, e uma assinatura no rodapé que não era a minha. A propriedade era a sala comercial do centro. A sala que eu havia comprado em 1997, que havia sido alugada por diferentes inquilinos ao longo dos anos, que estava gerando renda há quase 3 décadas como parte do patrimônio que eu havia construído tijolo por tijolo ao lado do Benedito, e que havia continuado sendo meu de direito, e de fato depois que ele foi, ou pelo menos era o que eu havia achado. Não dormi naquela noite. Não por angústia. Fui além da angústia e cheguei em algum lugar do outro lado dela, um estado de atenção fria que não permite que a emoção interfira no raciocínio, porque o raciocínio é agora a única ferramenta que importa. Fiz café às 4:30 da manhã. Sentei à mesa com um bloco de papel e escrevi tudo o que a Berenice havia dito, palavra por palavra, da forma como lembrava. Depois escrevi as perguntas. Que documento era esse? Qual era a data? Qual era o conteúdo? Quem havia assinado? Havia mais propriedades envolvidas? De manhã liguei para a doutora Sabrina antes das 8. Ela atendeu com a mesma eficiência da primeira ligação e ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por aqueles 10 segundos que eu já havia identificado como o silêncio de montagem de estratégia. Então disse: Dona Sueli, a primeira coisa que precisamos fazer é uma busca de matrícula em cartório para cada propriedade que a senhora possui ou possuía. Precisamos saber se há alguma alteração registrada nos últimos anos que a senhora não autorizou. Isso é urgente. Perguntei quanto tempo levava. Ela disse: Amanhã de manhã a gente tem a resposta. Fui pessoalmente ao cartório de registro de imóveis com a doutora Sabrina na manhã seguinte. O cheiro de cartório tem uma qualidade específica que não existe em nenhum outro lugar. Papel antigo e tinta de carimbo, o ar levemente parado de um ambiente que foi construído para preservar documentos e que preserva junto com eles algo do tempo em que foram produzidos. A atendente que nos recebeu foi eficiente e sem conversa excessiva. O tipo de eficiência que eu aprecio, porque diz que a pessoa respeita o tempo alheio e tem confiança suficiente no próprio trabalho para não precisar preencher o silêncio. Pedimos a certidão de matrícula de cada propriedade que eu possuía: a casa do Jardim Paulista, as 2 salas comerciais, o terreno herdado que o Benedito havia recebido do pai dele e que estava em meu nome desde que regularizamos o inventário. 4 propriedades, 4 certidões. A atendente voltou com as cópias em 20 minutos. 3 estavam exatamente como deveriam estar. A 4ª não. A sala comercial do centro, a que a Berenice havia descrito, tinha na matrícula um averbamento de procuração pública com poderes de venda em nome do Cláudio Rezende Monteiro, registrado há 19 meses, com firma reconhecida, aparentemente regular em todos os aspectos formais. A procuração havia sido registrada. O documento existia. E eu não me lembrava de ter assinado coisa nenhuma. Doutora Sabrina leu a matrícula com aquela expressão de quem está lendo e avaliando ao mesmo tempo, sem deixar que o rosto mostre mais do que o necessário. Depois dobrou o papel, guardou na bolsa e disse em voz baixa: Dona Sueli, vamos pedir a certidão do instrumento original. Precisamos ver a procuração em si. Data de assinatura, tabelião, testemunhas e a firma reconhecida de onde. Pausou. A senhora se lembra de ter ido a algum cartório com o Cláudio nos últimos 2 anos? Fiquei pensando. Havia ido ao cartório com ele uma vez, há pouco mais de 2 anos, para assinar uma renovação de contrato de locação. O inquilino da sala havia pedido uma atualização do contrato com um novo prazo, e a doutora Sabrina, de então, havia orientado que eu fosse pessoalmente reconhecer firma. Tinha sido rápido. O Cláudio havia me levado de carro,
o que pareceu natural porque ele havia oferecido e eu não havia visto razão para recusar. Entrei, assinei o documento que o tabelionista apresentou, reconheci firma, saí. Não li o documento com a atenção que deveria. Era uma renovação de contrato. Era o que o Cláudio havia dito. Era o que eu havia assumido. E havia documentos suficientes espalhados pela mesa que, para alguém que confiava em quem havia levado até lá, pareciam exatamente o que eram descritos como sendo. Contei isso para a doutora Sabrina com a precisão de quem sabe que cada detalhe pode importar. Ela ouviu com os olhos levemente entornados, o que em 2 contatos com ela já havia aprendido a reconhecer como concentração máxima. Disse: "Vamos pedir o instrumento original ainda hoje. Se a assinatura e o reconhecimento de firma forem daquele dia, vai ser possível verificar se o documento apresentado a você era diferente do que foi registrado." Saímos do cartório com a matrícula e o pedido de certidão em andamento. O sol de Ribeirão Preto batia na calçada com aquela intensidade de interior paulista que não se desculpa, e eu fui do ar parado do cartório para o calor da rua com a sensação clara de que estava saindo de um lugar que guardava a prova de um dano que eu ainda não havia medido completamente. A certidão do instrumento original chegou no dia seguinte. A doutora Sabrina me ligou às 11 da manhã com a voz controlada de quem tem notícia ruim, e sabe que a forma como a diz importa tanto quanto o conteúdo. Disse: "Dona Sueli, a data do instrumento bate com o dia que a senhora descreveu. O tabelionista é o mesmo cartório que a senhora frequentou. A assinatura tem a sua firma reconhecida." Pausa. "Mas o objeto da procuração não é renovação de contrato de locação. São poderes plenos de venda, doação e transferência sobre a sala comercial do centro. Poderes que o Cláudio tem em mãos, registrados há 19 meses. Fiquei em silêncio. Ela continuou: "A sala ainda está em seu nome na matrícula porque ele não usou a procuração ainda. Mas a procuração existe, está registrada e é legalmente válida enquanto não for revogada. A senhora precisa revogá-la imediatamente. E depois a gente vê o que mais tem." O que mais tem foi a parte que me ocupou nas 2 semanas seguintes. Contratei a doutora Sabrina em tempo integral para o caso. Não por paranoia, mas porque os fatos em cima da mesa pediam. Além da certidão do cartório, ela recomendou que eu puxasse os extratos completos dos últimos 3 anos do cartão adicional. Não só os últimos meses, mas o histórico completo desde que dei o cartão ao Cláudio. Pedi ao banco na mesma tarde. Os extratos chegaram em 2 dias. Um arquivo com mais de 200 páginas de transações. A doutora Sabrina e eu passamos uma tarde inteira na mesa da minha sala, dividindo o extrato em categorias: transações que eu reconhecia, transações que eu não reconhecia, transações em valores que justificariam uma explicação. O resultado final daquela tarde foi um número que me fez baixar o documento na mesa e ficar olhando para ele por um momento antes de conseguir articular alguma coisa. Em 3 anos de uso do cartão adicional, havia 147 transações que eu não havia autorizado explicitamente e para as quais não havia justificativa documentada como emergência ou uso acordado. Não todas eram grandes. Havia itens de 200 e poucos reais em lojas de vestuário que eu nunca havia frequentado, jantas em restaurantes com a data em que eu estava certamente em casa, abastecimentos de combustível em dias que o Cláudio não havia me visitado. Mas somando tudo, os pequenos, os médios e o jantar de 50 mil reais, o total chegava a 87.342 reais. 87 mil reais, em 3 anos. Devagar o suficiente para nunca chamar a atenção de uma vez só, mas consistente o suficiente para que, visto de trás, o padrão fosse claro como texto em página branca. A procuração era o passo seguinte do plano. Eu entendia agora. O dinheiro do cartão havia sido o custeio imediato, o dia a dia de uma vida que não fechava com o salário de representante comercial e o salão de manicure no limite do prejuízo. A sala comercial era a reserva estratégica. Quando o cartão não bastasse mais, quando eu cancelasse ou restringisse o acesso, havia a procuração esperando ser usada. Uma sala no centro de Ribeirão Preto que, pelos preços de mercado que a doutora Sabrina verificou rapidamente, valia entre 340 e 500 mil reais, dependendo das condições de venda. Era o colchão. Era o plano B.
e eu havia assinado sem saber por que confiei em quem me levou ao cartório. Revoquei a procuração na manhã seguinte, pessoalmente, em cartório diferente, com a doutora Sabrina ao meu lado e o instrumento de revogação redigido por ela na noite anterior. O tabelionista que me atendeu registrou tudo sem comentário. A sala voltou a ser inequivocamente minha, sem poderes delegados, sem terceiros autorizados, com a matrícula limpa. Depois fui para casa, fiz almoço e liguei para o seu Armando. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por mais tempo do que de costume. Depois disse: Sueli, você precisa de um dossiê completo. Tudo documentado, tudo em ordem. E depois você convoca eles. Tinha razão. Era exatamente o que eu ia fazer. Nas semanas que se seguiram, a doutora Sabrina e eu construímos o dossiê com a meticulosidade de quem sabe que documentação sólida é mais poderosa do que qualquer discurso. Cada transação não autorizada do cartão foi catalogada com data, valor, estabelecimento e o fato documentado de que eu não havia estado presente nem havia autorizado. A procuração foi documentada com a certidão do instrumento original, a comparação com o que eu havia descrito ao tabelionista na época e o registro da revogação. O jantar do Bela Vista foi documentado com a notificação do banco, a foto enviada pela Margarida com o timestamp e a declaração por escrito da Margarida sobre o que havia presenciado e ouvido. O total do prejuízo financeiro documentado: R$ 87.342 em transações do cartão, mais o risco potencial da procuração, que havia sido revogada, mas que, se usada, representaria a perda de um imóvel cujo valor mínimo de mercado era R$ 340 mil. Juntei tudo em uma pasta de documentos numerados e indexados, do jeito que aprendi a organizar papéis importantes nos 30 anos de gestão das farmácias. Cada item com referência cruzada, cada número verificável, cada declaração com assinatura. A pasta tinha 42 páginas. Então preparei o convite. Mandei uma mensagem ao Cláudio, não por telefone, por escrito, com confirmação de leitura, dizendo que queria conversar com ele e com a Tânia, que havia assuntos de família para resolver e que preferia fazer isso em pessoa, na minha casa, numa tarde de sábado, sem intermediários, que haveria chá e que não seria longo. A mensagem foi lida em 3 minutos. A resposta veio em 15. Tudo bem, mãe? A gente vai lá. Eles viriam pensando que eu havia decidido negociar, talvez perdoar, talvez encontrar um meio termo que devolvesse alguma normalidade à relação. Viriam com aquela confiança de quem já viu a mãe recuar antes e espera que o padrão se repita. A armadilha estava pronta. E eu nunca havia me sentido mais calma em 71 anos de vida. O sábado amanheceu com aquela luz específica do interior paulista em tarde boa. Sol direto, sem nuvem de desculpa, o tipo de claridade que não esconde nada e não pede licença para entrar pelas janelas. Acordei às 6, fiz a caminhada, voltei, tomei banho, vesti a calça de alfaiataria cinza e a blusa branca de manga longa que uso quando quero me sentir exatamente do tamanho que sou. Uma mulher de 71 anos que construiu o que tem com as próprias mãos e que não precisa de adorno para ser levada a sério. Eles viriam às 3 da tarde. Eram 8h30 da manhã. Tinha 6h30 para preparar o ambiente que precisava estar pronto antes deles chegarem. Primeiro, a mesa. Peguei a toalha de linho que guardo para ocasiões que pedem, a mesma que uso no Natal e nas formaturas, e coloquei sobre a mesa da sala de jantar. Sobre a toalha, 2 xícaras, a chaleira, o bule com chá preparado. Servia a narrativa da hospitalidade, que era exatamente o disfarce que eu precisava. No centro da mesa, coloquei a pasta de 42 páginas fechada, sem identificação externa, de forma que parecesse apenas um caderno ou uma agenda qualquer até o momento em que eu a abrisse. Segundo, o ambiente. Liguei o ar-condicionado cedo para que a sala estivesse na temperatura certa quando chegassem. Não fria demais, apenas controlada. O tipo de temperatura que deixa as pessoas confortáveis o suficiente para baixar a guarda. Abri as venezianas laterais, mas deixei as frontais fechadas. Luz suficiente para ver os rostos claramente, sem o sol batendo direto que faria as pessoas desviarem o olhar. Terceiro, eu mesma. Fui até o banheiro, olhei no espelho com a atenção de quem está verificando não a aparência, mas o estado.
Os olhos firmes, a mandíbula sem tensão excessiva, os ombros soltos. A versão de mim que aqueles dois precisavam ver naquela tarde não era a mãe magoada, nem a mulher furiosa. Era a gestora. A mesma mulher que havia gerenciado 3 farmácias por décadas, que havia tomado decisões difíceis com a calma de quem entende que emoção e ação podem coexistir sem que uma sabote a outra. Essa mulher eu conhecia bem. Ela havia me servido em muitos momentos. Naquele seria o mais importante. Às 2h50, liguei para a doutora Sabrina. Ela estava de plantão, não fisicamente presente por escolha minha. Eu havia decidido conduzir aquela conversa sozinha, com ela disponível por telefone caso eu precisasse de confirmação de algum detalhe legal em tempo real. Disse que estava pronta. Ela disse: "A senhora sempre esteve." Agradeci e desliguei. O carro deles chegou às 3h06. Ouvi o motor no portão antes de ouvir o interfone. O Cláudio buzinou uma vez. Sempre buzinava uma vez, desde que começou a dirigir, como se eu pudesse não saber que era ele. Apertei o controle do portão. O carro entrou. Fui até a porta, mas não abri antes de eles chegarem na soleira. Deixei-os bater. Deixei um segundo a mais do que o costume antes de abrir. O Cláudio entrou com um sorriso daquele tipo que eu havia aprendido a identificar como o sorriso de quem está administrando a própria incerteza. Os cantos da boca levantados, os olhos fazendo o trabalho de parecer despreocupados enquanto verificavam rapidamente o ambiente da sala, buscando sinais de como a tarde estava organizada. A Tânia entrou logo atrás dele com o perfume enjoativo, que ela usa sempre que vai a algum lugar que considera importante. Aquele aroma de gardênia pesada que eu havia aprendido a associar com os dias em que ela havia decidido que precisava fazer uma boa impressão. Vestia calça e blusa arrumadas. Havia se preparado. Fiz um gesto para as cadeiras. "Sentem." Eles sentaram. A Tânia puxou a cadeira com aquele jeito levemente performático, de quem está tentando demonstrar que está à vontade quando não está, e ficou com as mãos sobre a mesa cruzadas, o gesto de quem foi orientado a parecer aberto e colaborativo. O Cláudio colocou as mãos no colo. O que em 44 anos de filho eu havia aprendido a reconhecer como a postura dele quando está esperando para ver de que tamanho vai ser o problema antes de escolher a resposta. Servi chá sem perguntar se queriam. Coloquei as xícaras na frente de cada um com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Sentei na minha cadeira, na cabeceira da mesa, com a pasta à minha direita ainda fechada. Olhei para o Cláudio, depois para a Tânia, depois de volta para o Cláudio. Disse: "Obrigada por virem." O Cláudio abriu a boca para dizer alguma coisa. Eu vi o impulso, a preparação da frase, mas não deixei. Não estava na hora. Continuei: "Antes de começarmos, quero que vocês dois entendam o formato desta conversa. Não é uma negociação, não é uma oportunidade para explicações, é uma apresentação de fatos. Vocês vão ouvir. Quando eu terminar, vocês vão ter a oportunidade de falar, mas primeiro, vocês ouvem." A Tânia mexeu levemente na cadeira. O Cláudio ficou imóvel. Abri a pasta. A primeira página era o extrato do banco com a transação do jantar do Bela Vista. Data, hora, valor, estabelecimento, forma de pagamento. Virei para eles. R$50.000. 19h17 de uma sexta-feira. Cartão adicional em nome de Cláudio Rezende Monteiro. Parcelado em 12 vezes sem consulta ao titular principal da conta. Deslizei a página sobre a mesa em direção a eles. Isso vocês já sabem. Mas continuemos. A segunda página era o índice das 147 transações não autorizadas dos 3 anos anteriores, organizadas por data, com o valor total no rodapé. R$87.342. Coloquei a página no centro da mesa sem deslizar. Deixei que ficasse de frente para mim, legível para os dois de onde estavam sentados. 3 anos. A minha voz estava firme, sem elevação, sem o tremor que a raiva produz quando você ainda está sendo controlada por ela em vez de controlá-la. 147 transações, lojas que eu nunca frequentei, restaurantes em dias que você não estava aqui, combustível para o carro que não era o meu, presentes para a família dela com dinheiro que era meu, sem que eu soubesse. Olhei para o Cláudio. Você sabia de cada um desses. E se não sabia, deveria ter sabido, porque o cartão estava em seu nome adicional e a responsabilidade de controlar o uso era sua. O Cláudio abriu a boca.
Fechou. Não havia argumento defensável para uma lista de 147 itens documentados com data e valor. A Tânia olhou para o marido com aquela expressão de quem está recalculando a situação em tempo real. O perfume de gardênia dela havia ficado mais intenso no espaço fechado da sala, e eu precisei de um esforço mínimo para não deixar que o cheiro me distraísse. Virei a terceira página. Era a certidão da matrícula do imóvel do centro, com o averbamento da procuração. Coloquei devagar sobre a mesa, de forma que ficasse completamente visível para os dois antes de eu dizer alguma coisa. Deixei o silêncio fazer o trabalho que as palavras não precisavam fazer naquele momento. O papel falava. O brasão do cartório, o número do instrumento, a data que coincidia com aquela visita ao cartório, o nome do Cláudio no campo do procurador. A Tânia fez um movimento involuntário com as mãos. As desfez do entrelaçamento sobre a mesa, abriu-as, fechou-as de novo. Era o primeiro sinal físico claro de que ela havia entendido o que estava olhando. Disse: procuração pública com poderes plenos de venda, doação e transferência sobre minha sala comercial do centro, registrada há 19 meses, no dia em que você me levou ao cartório para, segundo você, renovar um contrato de locação. Olhei para o Cláudio com a fixidez de quem não precisa de expressividade facial para comunicar exatamente o que pensa. Eu assinei o que você colocou na minha frente porque confiei em você. E você usou essa confiança para me fazer assinar uma procuração que me tirava o controle do imóvel. O Cláudio estava branco, não da cor de quem está com raiva, da cor de quem foi exposto completamente e ainda não encontrou o ângulo de fuga. A sala vale entre 340 e 500 mil reais no mercado atual, continuei. Com essa procuração, você poderia vendê-la sem a minha presença, sem minha assinatura adicional, sem que eu soubesse antes do fato consumado. O dinheiro entraria em uma conta que não seria a minha, e eu ficaria sem o imóvel e sem o valor. Virei a quarta página. Era o documento de revogação da procuração, já registrado em cartório, com data, hora e número do instrumento. Esta é a revogação, registrada há 11 dias. A sala continua sendo minha, sem poderes delegados a ninguém, com a matrícula limpa. Pausei. A tentativa não funcionou, mas a tentativa existe. Agora havia silêncio dos dois lados da mesa. O tipo de silêncio que não é paz. É o vácuo que se forma quando uma narrativa que alguém estava sustentando desmorona de uma vez só e não há material disponível para começar a reconstruir imediatamente. Peguei a última seção da pasta, a notificação formal, já preparada pela doutora Sabrina, com o valor total do prejuízo documentado, o prazo de 30 dias para manifestação e as consequências legais em caso de não resposta. Coloquei sobre a mesa à frente do Cláudio. R$ 87.342 em transações não autorizadas, devidamente documentadas, mais os custos legais que a investigação da procuração gerou. O total que você deve a mim, formalmente notificado, é R$ 92.820. Olhei para ele. Você tem 30 dias para apresentar proposta de devolução. Se não apresentar, a doutora Sabrina entra com ação de cobrança. Os documentos do banco, do cartório e as declarações testemunhais são suficientes para sustentar o processo. O Cláudio finalmente falou. A voz estava diferente do que era na entrada. Havia saído o charme, havia saído a voz calibrada para gerar empatia. O que ficou era a voz de quem está com o chão faltando. Mãe, eu posso explicar. Você pode tentar, disse. Mas antes de tentar, ouça o que mais tenho a dizer. Olhei para a Tânia, diretamente pela primeira vez naquela tarde, com a atenção total que ela merecia. Tânia, você planejou o jantar do Bela Vista sabendo que era meu cartão, sabendo que eu não havia autorizado, sabendo que eu não seria convidada. Você planejou usar os 50 mil reais como se fossem custo transparente, esperando que eu só descobrisse quando o parcelamento já tivesse começado há tempo suficiente para a contestação ser mais complicada. Pausei. Você planejou a procuração junto com o Cláudio ou orientou o processo? Não esperava que ela respondesse. Não precisava. A forma como os músculos do rosto dela reagiram à pergunta, aquela contração mínima ao redor dos olhos, o imperceptível recuo do queixo, me disse mais do que qualquer resposta verbal. Continuei. Não vou entrar no que você planejou ou não planejou com detalhes que dependem de prova que eu não tenho.
Vou ficar com o que tenho prova: o jantar, a procuração, o histórico do cartão. Isso é suficiente para o que precisa ser feito. A Tânia disse com a voz que eu havia esperado que ela usasse quando chegasse a esse momento. Uma mistura de dignidade ferida com tentativa de inversão de posição. Dona Sueli, o Cláudio sempre ajudou a família, sempre foi presente. Tânia, não precisei elevar o tom. Apenas aparei. Você vai me dizer que ele foi presente com dinheiro meu, que a generosidade que você está descrevendo foi custeada com recursos que não eram os dele, que a imagem que vocês construíram de família bem-sucedida foi financiada com o cartão que eu dei para emergências. Olhei para ela sem expressão raivosa, apenas com a clareza direta de quem chegou a esse momento completamente preparada. Isso não é presença, isso é uso. Ela ficou em silêncio. O Cláudio tentou uma última abordagem, a dos ombros caídos, da voz de filho que sabe que errou e pede que o amor de mãe pesem mais do que os documentos. Disse: Mãe, eu sei que errei, mas você vai destruir nossa família por causa de dinheiro? Olhei para ele por um momento, dei à pergunta o peso que merecia. Depois disse: Cláudio, quem destruiu a confiança desta família não fui eu. Fui quem planejou isso e quem executou. O que estou fazendo é nomear o que já estava destruído antes de eu abrir esta pasta. Pausei. E não é por causa de dinheiro, é por causa de dignidade, que é exatamente o que vocês decidiram que eu não merecia quando planejaram tudo isso. Levantei. Fui até a porta da sala, abri e fiquei de pé ao lado dela. Não disse saiam. Não precisei. A linguagem do corpo é às vezes mais eloquente do que qualquer instrução direta. E em 71 anos, eu havia aprendido a usá-la com a precisão de instrumento bem calibrado. O Cláudio levantou primeiro. Pegou a notificação da mesa. Bom, pelo menos isso. A Tânia levantou com aquela rigidez de quem está tentando manter a dignidade que já foi embora e não encontra mais a estrutura que a sustentava. Passou por mim sem me olhar. O Cláudio parou por um segundo na porta, virou o rosto para mim com aquela expressão de filho que eu havia amado mais do que sabia nomear e disse: Você mudou. Respondi: Não, Cláudio. Eu parei de fingir que as coisas eram diferentes do que eram. Isso não é mudança. É só honestidade que chegou atrasada. Ele saiu. Fechei a porta. Fui até a janela. Vi o carro sair do portão, virar na rua, ir embora. Fiquei olhando para o portão fechado por um tempo que não precisava de relógio para medir. Depois, fui até o telefone e liguei para o Sabrina. Disse: Feito, ela disse. Muito bem, dona Sueli. Agora é esperar a resposta deles dentro do prazo. Concordei. Desliguei. Fui para a cozinha, lavei as xícaras que haviam ficado intocadas na mesa, guardei a pasta no armário do escritório com a chave que o Benedito havia colocado naquela fechadura anos atrás e comecei a pensar no que ia fazer no resto daquela tarde. A sala estava em silêncio. O meu tipo de silêncio. O silêncio de quem não deve nada e não precisa de barulho para preencher o que falta. O advogado do Cláudio tentou 3 ângulos de contestação dentro do prazo dos 30 dias. Primeiro, que o acesso ao aplicativo e o cartão adicional configuravam autorização genérica prévia. Segundo, que parte das transações contestadas haviam sido feitas com anuência tácita da titular. Terceiro, que o instrumento da procuração havia sido explicado adequadamente no momento da assinatura. A doutora Sabrina desmontou os 3 com a paciência de quem tem os documentos ao lado e não precisa de volume para ganhar ponto. Ao final da 22ª página de resposta formal, o advogado do Cláudio cessou as contestações. O acordo foi formalizado em cartório 6 semanas depois da reunião na minha sala. R$ 92.820 devolvidos em 24 parcelas mensais, descontadas diretamente do salário do Cláudio via autorização em folha, com cláusula de vencimento antecipado em caso de atraso superior a 15 dias. Assinado, registrado, numerado. O papel tem um cheiro de tinta fresca quando sai do cartório que eu nunca havia notado antes e que agora associo à sensação específica de ter nomeado corretamente o que precisava ser nomeado e, visto isso, ganhar forma legal. O salão da Tânia fechou 2 meses depois do acordo. Sem o complemento informal que o Cláudio repassava todo mês, dinheiro que, como os extratos mostraram, vinha em parte do meu cartão, o aluguel do espaço não fechou.
A Tânia tentou renegociar com o proprietário por 3 semanas antes de aceitar que o número não funcionava mais. Os equipamentos foram devolvidos. O espaço voltou ao proprietário. Não fico satisfeita com isso da forma que as pessoas talvez esperem. Não há prazer genuíno no fracasso de ninguém, mas há a clareza serena de que as consequências pertencem às escolhas, e as escolhas foram delas. O Cláudio perdeu um cliente importante no trabalho, o que não foi minha intervenção. Foi a história circulando em Ribeirão Preto pelo canal que essas histórias usam em cidades com escala humana. A Berenice, que havia posicionado a si mesma como testemunha horrorizada antes que alguém a incluísse entre os coniventes, havia contado para 2 pessoas, que contaram para outras. Dentro de 6 semanas, a narrativa havia chegado a um contato do Cláudio no trabalho, que havia retirado uma proposta comercial importante, citando questões de confiança. Ele me enviou uma mensagem sobre isso. Respondi: sinto muito, Cláudio. E sentia, da forma que se sente quando alguém colhe o que plantou, e a colheita dói, mas era inevitável. Os 2 continuam juntos, até onde sei. Não é informação que busco ativamente. É a que chega de lado quando alguém menciona e que recebo com a neutralidade de quem aprendeu que o destino dos outros não é conta que me cabe fazer. A parcela do acordo entra em dia todo mês. O Cláudio me envia uma mensagem quando entra, uma linha, sem elaboração. Respondo com um ok. Não é polidez performática. É o reconhecimento mínimo de que o acordo existe e está sendo cumprido, que é o único registro que aquela relação comporta por enquanto. Quanto a mim, vendi uma das salas comerciais no começo do ano. Não a do centro, que ficou comigo, mas a menor, que havia ficado sem inquilino e gerava custo de manutenção sem retorno proporcional. Usei parte do valor para a viagem que eu adiava havia 8 anos, 15 dias pelo Nordeste, começando em Fortaleza, passando por Jericoacoara, terminando em Lençóis Maranhenses. Fui sozinha. Não por falta de companhia, mas porque queria saber se consigo aproveitar as coisas sem que ninguém me diga que são bonitas. Descobri que sim. Voltei com areia nos sapatos e uma leveza que não sentia havia anos. O tipo de leveza que não vem de nada ter acontecido, mas de tudo ter sido resolvido. De ter olhado para o problema nos olhos e não piscado antes que ele piscasse. Hoje, acordo às 6. Faço a caminhada pela Alameda do Jardim Paulista. Tomo o café na varanda de frente para o jardim que o Benedito plantou e que continua aqui. Almoço com a Margarida toda a primeira terça do mês, porque foi ela quem sugeriu que eu precisava de pelo menos um compromisso de alegria por semana, e ela não estava errada. Bato papo com o seu Armando na grade do muro quando me vê passar, e às vezes tomamos café na varanda dele antes da caminhada terminar. A doutora Sabrina me manda mensagem quando a parcela entra, o que é mais do que contrato obriga. É cuidado, e eu o reconheço como tal. Minha conta bancária tem notificação ativada para qualquer valor acima de R$300. O vestido preto está no armário com 2 histórias para contar. O cartão adicional não existe mais, e não vai existir de novo, e não por amargura, mas por discernimento, que é diferente da amargura da mesma forma que um diagnóstico preciso é diferente do medo. Um você pode usar, o outro apenas carrega. Há uma coisa que eu aprendi tarde demais e cedo o suficiente. Mulher que construiu o que tem tijolo por tijolo, que acordou cedo antes que o mundo pedisse, que abriu mão de descanso em anos que mereciam descanso para garantir que as coisas ficassem em pé. Essa mulher não deve desculpa por cobrar o que é seu. Não deve desculpar-se por nomear o que viu. Não deve desculpar-se por apresentar fatos documentados em uma mesa e exigir que sejam reconhecidos. Dignidade não é o que sobra depois que você aceita tudo o que lhe fazem. É o que você decide que não vai abrir mão. É a linha que você traça quando o amor de mãe, que é real, que continua real, que não precisa morrer para que você se defenda, deixa de ser confundido com permissão. 71 anos. Uma conta bancária que é inteiramente minha. Um quintal com jabuticabeiras que produzem todo ano. Vizinhos que valem mais do que família que decepcionou. E uma clareza sobre o que sou, que levou tempo demais para chegar, mas que chegou para ficar. Isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Se essa história te tocou em algum lugar, compartilha com quem você acha que precisa ouvir ela.
inscreve no canal. Tem muito mais histórias como essa esperando por você. E clica na próxima que está aparecendo na tela agora. Não vai se arrepender.